Oi pessoal, tudo bom? Eu sou a Luciana da Confiserie de Luz, especialista em bolos pintados à mão livre, mas hoje, como vocês podem ver, eu não vou pintar um bolo. Eu vou explicar um pouquinho a parte da teoria das cores. Então, eu não vou direto começar explicando como pintar um bolo, e sim vou falar das cores. Hoje eu vou falar das cores quentes. Então, eu vou falar do amarelo até o vermelho mais intenso, e eu tô misturando aqui também um pouquinho de preto, marrom e branco para vocês entenderem a questão de luz e sombra em relação a todas essas cores. E por que eu tô fazendo isso? Por que eu vou falar dessas cores? Porque é muito importante a gente compreender o tipo de cor para cada projeto, como ela pode ser utilizada, quais cores de fato combinam entre si, enfim, todo esse trabalho da cor, como a gente pode trabalhar a cor no bolo, tendo conhecimento dela, fica muito mais fácil. Então, vamos trabalhar! Então, antes de começar a pintura aqui de fato, explicar por que eu coloquei no cavalete. Foi realmente só para facilitar a visão de vocês aqui, mas se você estiver em casa de bobeira, quiser treinar alguma coisa de pintura, é só colocar, abrir uma pasta como eu fiz aqui, colocar assim numa base e vai brincar de pintar também. Mas hoje aqui, vou começar nesse cantinho, mostrando aqui as cores, inclusive, vou até botar mais forte para ficar mais fácil de ver. Aqui eu tô com um pouquinho de álcool de cereal e eu vou marcar, antes de fazer as interseções, as cores que eu tenho aqui na minha paleta. Então eu comecei com o vermelho, o amarelo e nesse caso aqui eu tô com um tom de rosa que ele é o magenta, na verdade. Provavelmente vocês, quando vão imprimir alguma coisa, vocês vão ver que a impressora não tem a cor que a gente está acostumada a conhecer, né, de infância, das cores primárias, que a tiazinha da escola sempre dizia que era o azul, amarelo e vermelho. A impressora tem uma cor chamada cian, que é um azul mais claro, esse magenta e o amarelo. Essas são as cores básicas de pigmento e por isso eu coloquei aqui. Só que hoje, como eu só estou falando da cor quente, eu não coloquei o azul aqui. E aí na próxima semana eu vou fazer esse mesmo vídeo explicativo, só que com as cores frias. Então vamos lá. Aqui eu coloquei dessa forma para a gente fazer a interseção das cores e entender que a mistura delas a gente cria cores novas. Então, com a interseção das cores, a gente cria cores novas. Então, eu vindo aqui com o vermelho, aqui o que acontece? Eu crio um laranja. Quanto mais vermelho, mais forte e mais quente esse laranja é. Quanto mais amarelo, mais vibrante esse laranja é. O amarelo, ele é uma cor muito vibrante, é a cor mais iluminada que existe na paleta de cores. Já o vermelho é a cor mais intensa. Então, por isso, a interseção deles cria o laranja, que é uma cor muito quente. E quando a gente usa essas cores? Para o infantil, que a gente precisa de cores mais alegres, mais vibrantes, realmente cores intensas, a gente usa essas cores aqui. Por exemplo, caso seja um tema adulto, a gente pode seguir nessas cores se for uma pessoa muito vibrante, muito alegre. Agora, caso essa pessoa seja mais sóbria, então a gente pode sim trabalhar com essas cores, mas com elas mais neutras. Então aqui eu venho, ó, eu vou puxar aqui o amarelo junto com o marrom. E a cor, tá vendo? Deu uma diferença e ficou um amarelo mais neutro, não tão vibrante. A mesma coisa o vermelho. Se eu puxar, ele fica aqui um vermelho, vamos dizer assim, um vermelho queimado. Um vermelho mais quase vinho. E fica um tom mais sóbrio. E de repente quer fazer um tema que seja outono, que já não são mais aquelas folhas vivas, vibrantes, elas já estão perdendo realmente a cor. Então a gente acrescenta esse tom de marrom e fica uma cor mais neutra. A mesma coisa, então vou misturar aqui novamente.
o amarelo com o vermelho, fazer o laranja aqui. E se eu acrescento o marrom, fez um laranja bem fechado. Se eu quiser ele um pouquinho mais vibrante, eu acrescento um pouco mais de vermelho, mas ele tá um marrom alaranjado, vamos dizer assim. E também entra nessa questão de tons mais sóbrios. Agora aqui nesse do magenta. O magenta, se eu acrescentar também o amarelo, a gente chega perto de um laranja, mas um laranja mais pro salmão. Consegue perceber? Tá vendo? É um laranja mais salmão. Aqui ele já tem uma mistura, ele não é um vermelho puro, então fica bem diferente do laranja dali. Ele fica um laranja mais pro salmão. E a mesma coisa se eu acrescentar aqui o marrom, já dá uma cor completamente diferente. E com isso a gente também pode trabalhar sombras. E o caso oposto, no caso quando a gente quer trabalhar com a luz, eu venho com o quê? Com o branco. Em todos eles, se eu acrescentar o branco, a cor fica muito mais suave, muito sutil. E aí tende para aqueles projetos que a gente precisa das famosas candy colors, né? As cores pastéis. Tá vendo? Aqui eu misturei tudo e a gente criou uma nova cor. Mas todos eles ficam bem mais sutis. Então eu vou fazer novamente separado, cada um com o branco. Com o branco, olha só, repara, é um rosa diferente do magenta. É uma cor completamente diferente. E aqui a gente consegue dar o efeito de luz. E se eu vier do outro lado com o preto, eu consigo fazer o efeito da sombra. E outro tom também diferente do marrom. E aqui eu tenho uma sombra mais intensa do que a sombra do marrom. E também a mesma coisa, projetos que a gente tem a necessidade de um efeito sombrio, como por exemplo Halloween. Halloween a gente trabalha muito preto, vermelho, porque o vermelho aqui vai realmente representar o sangue, a coisa mais sombria. Nesse caso, a mistura do vermelho com o preto, a gente tem esse efeito mais sombrio. Com o branco a gente já tem um efeito mais sutil. Então, no infantil, que a gente quer trabalhar com a cor mais sutil, a cor pastel, a gente trabalha mais com o efeito de branco e não trabalha de forma alguma com o preto. Então, toda vez que tiver um bolo que seja batizado, um aniversário de 1 ano, caso não seja um tema de cores vibrantes, por exemplo, um tema circo, aí sim a gente trabalha com essas cores vibrantes. Se for um tema mais sutil, a gente vai trabalhar com essas cores tendendo mais para o branco. E se for um tema mais sombrio, a gente vai trabalhar realmente com o preto. Deu para sentir a diferença aqui? Então agora eu vou fazer com o amarelo. Mesma coisa, o amarelo com o branco. Olha como ele fica bem clarinho. O amarelo, por ser a cor da paleta que é a mais vibrante, ela também tende a ser a cor mais clara. Então, quando a gente mescla com o branco, ela quase desaparece, tá vendo? Ela fica bem sutil desse lado. Já com o preto, chega quase a fazer um efeito de verde aqui. Um verde musgo, talvez. E a mesma coisa, como eu disse aqui, faz esse efeito mais sombrio. Então, quando eu quiser uma sombra mais intensa, eu venho e trabalho com o preto. Quando eu quiser uma sombra menos intensa, eu trabalho com o marrom. Esses casos aqui, então, realmente projetos que a gente tenha efeito muito luminoso, como por exemplo, uma princesa, o amarelo, a gente vai trabalhar nesses temas que sejam bem vibrantes, bem alegres. Por exemplo, uma princesa que tem a roupa bem vibrante, como é o caso da Bela, o amarelo com sombras entre marrom, para não ficar muito pesado. Aí já seria esse caso aqui. Então a sombra a gente trabalharia nesse tom aqui do marrom e a gente tem uma alegria maior.
um tema que tenha alguma coisa com sol, enfim. Nesse caso aqui seria trabalhando mais com o branco, o amarelo e o laranja. Quando eu precisar de sombras mais intensas para bolos também com temas mais adultos, aí sim eu venho trabalhando com o preto. Então, vou trabalhar agora aqui da mesma forma o magenta. Olha, o efeito do magenta com o branco já fica realmente uma cor bem, quase um rosa chiclete. Tá vendo? Ele fica bem diferente desse daqui. Esse aqui já fica uma cor um pouco mais vibrante do que no rosa. E no caso, com o preto, eu já consigo chegar num tom bem vinho, bem uva, intenso. A mesma coisa, repara, aqui a gente consegue pensar mais num tema infantil, como aqui um tema mais adulto, mais sóbrio. Da mesma forma que não é proibido trabalhar com tons pastéis para adulto. É só uma tendência, entendam bem isso. Eu não estou botando regra nenhuma, eu só estou dizendo o que tende a acontecer. Cores mais escuras tendem a ser para adulto e cores mais claras para criança. Aqui, para eu não desperdiçar essa pasta, a mesma forma vocês podem fazer em casa quando vocês forem treinar. Então essa aula aqui é uma aula treino realmente. Eu só virei realmente do outro lado, dá para ver um pouquinho da sombra aqui, mas não vai fazer nada que vá atrapalhar o desenho. Então aqui eu vou fazer um desenho bem simples para mostrar a interseção de cores. Eu vou fazer um pôr do sol. Então, nada mais justo do que começar com ele. Então aqui eu risquei o sol, mas um sol de pôr do sol, ele não é só amarelo, né? A gente não tá aqui trabalhando com um desenho infantil. Então ele vai ter uma nuance de laranja. Então eu venho aqui com o vermelho e vou mesclando uma cor a outra. E como eu sempre falo aqui, o movimento do pincel é importante para a gente ter o volume. Porque se eu faço ele todo retinho assim, a gente perde o volume. Então, fazendo o movimento circular, nesse caso a gente tem o volume do sol. E eu quero fazer o reflexo dele. Vou fazer aqui mais ou menos uma linha. Eu quero fazer o reflexo dele na água. Então, eu venho fazendo um movimento mais amplo, a gente não precisa fechar, porque o movimento da água fica irregular realmente. Olha, repara que eu não quis realmente botar tudo igualzinho como fiz na questão aqui do sol. Cada linha ficou com uma cor. E como é que eu faço a integração disso? Como se fosse realmente uma água aqui, eu venho com o branco e vou mesclando, puxando mais para a lateral. E aí a gente consegue fazer esse movimento. Caso eu quisesse aqui dar um efeito realmente da água em si, eu posso colocar uns pontinhos de branco. E agora aqui, como eu falei, a questão da sombra, eu vou colocar um pouquinho do preto, mas nesse caso eu tô diluindo bastante no álcool de cereal para não ficar bem forte. Então eu só vou fazer algumas sombras. Volto com o branco aqui só para não ficar nem uma linha marcada, para mesclar realmente tudo. E com isso a gente tem o efeito do movimento da água, sem realmente ficar marcado. Da mesma forma que se eu quiser trabalhar aqui com uma nuvem, venho só com o branco e vou trabalhar o movimento da nuvem
aproveitando a tinta que está atrás. Então, com isso, eu consigo fazer como se fosse o reflexo do sol nessa nuvem. A nuvem não precisa estar branquinha, branquinha. Eu posso trabalhar ela até para ela ter o volume e venho dando nuances do branco, realmente, mais em cima. Tanto que normalmente a gente vê o pôr do sol, a gente olha as nuvens, ela tem uma leve cor embaixo. Então, a gente aproveita essa cor, dá uma esticadinha aqui, aproveita essa cor e trabalha na nuvem também. Posso, inclusive, fazer o efeito de sombra, como eu falei, com um toquezinho do preto. Então, com isso, a gente consegue mais volume nessa nuvem. Como hoje eu não estou trabalhando com as cores frias, eu não estou fazendo o céu aqui. Mas depois, no próximo, a gente pode inclusive mesclar tudo. Aqui eu realmente só estou mostrando que com poucas cores a gente consegue fazer vários efeitos. E agora aqui só finalizando, eu coloquei um pouquinho do preto com o vermelho e tô fazendo essa questão realmente da profundidade. Então aqui eu escureço mais, onde está próximo aqui do... Vou botar até um pouquinho do amarelo também, que é onde, em tese, o sol estaria encostando na água, e para cá ele vem realmente mais claro. E na aula de hoje eu ensinei para vocês como trabalhar com essas cores básicas quentes e conseguir novas nuances, novas cores. Então aqui eu tenho essa interseção do laranja para esse tom de vinho que eu mesclei também, além dessas aqui, um pouquinho de marrom, branco e preto para vocês entenderem como a gente faz essa interseção e novas cores. Na próxima semana eu vou fazer essa mesma aula, só que com cores frias, então fica atento. E esses corantes que eu trabalhei hoje são os corantes da Edible Art, eles são corantes líquidos. Você pode tanto diluir com álcool de cereal ou trabalhar com a cor simples. Aqui, em alguns casos, inclusive, eu trabalhei só com pigmento simples. Essas tintas são muito legais para trabalhar, eu gosto bastante. Eu tenho um recado super importante para dar para vocês. Daqui exatamente um mês, final de outubro de 2019, eu vou ministrar um curso de 4 aulas online gratuitas, ensinando passo a passo de como montar um bolo até o final. Ou seja, desde a massa, recheio, pré-cobertura com ganache, cobertura com a pasta americana e a decoração com a pintura. Então, se você quiser participar, vai ter um link aqui embaixo na descrição de um grupo do WhatsApp. É só clicar nele, você entra no grupo e lá eu vou colocar direitinho todos os horários, todas as informações desse curso. Então, clica aqui embaixo e eu aguardo vocês na próxima semana.